13 e 14, 1 e 14. Vamos voltar a falar agora da superlotação no CAGE. E eu prometi a vocês que ele estaria aqui. E o governador acaba de chegar. Eu converso com o governador do DF, Agnello Queiroz. Governador, boa tarde. Boa tarde, Henrique. Tudo bem, governador? Prazer grande estar contigo. Alegria nossa, governador, num momento complicado, né, governador? Num momento complicado, mas assim, eu quero elogiar a sua atitude. Eu confesso que quando tocou o telefone hoje, na minha sala, com o Leandro Biza, dizendo que o senhor vinha ao Balanço Geral hoje para falar sobre a superlotação do CAGE e todos esses problemas, eu fiquei surpreso positivamente. Falei, que bom que o governador vem, coloca a cara e vai dizer para o povo de Brasília o que está acontecendo. Então eu quero começar, governador, lhe perguntando o que o senhor viu lá no CAGE. A realidade do CAGE é uma realidade dramática, né? Superlotação, uma unidade que tem capacidade para 160 internos e tem 360 internos. E aquilo é uma distorção absoluta. Aquilo é tudo que não pode ser para ressocializar uma pessoa, né, e um menor. Ali na verdade, é uma situação contrária com isso, é uma ligação grande com o crime organizado, as informações fora, com o tráfico de drogas. Então é uma situação absolutamente inviável para recuperar alguém. Pelo contrário, a população paga caro e depois o indivíduo que passa ali, ele ainda vai cometer outros crimes depois. Então, nós temos que mudar essa realidade. Isso aí é uma das heranças malditas que recebi, que o povo do Distrito Federal, né, recebeu e nunca se enfrentou isso. Nós temos que enfrentar aquilo. E aí, qual é o próximo passo? Porque enfrentar. A Secretaria da Criança tinha tirado lá agora os 22, 26 adultos que estavam lá cumprindo pena. E agora chega a informação que a Justiça mandou de volta. Um tanto vai para o Ciago e um tanto até deve ir para o CAGE, que já está superlotado. E aí, governador? Aí nós temos duas questões. Tem uma questão imediata de uma crise, e isso está sendo pilotado tanto pela secretária Rejane, secretária da Criança, mas também pela juíza de execuções, justamente dessa área socioeducativa, que é uma vara criada agora recentemente. Felizmente, quero até parabenizar ao nosso Tribunal de Justiça em criar uma vara, tem 3 semanas específica para isso, uma juíza muito ativa e competente, que está tocando isso, a doutora Lavínia, e justamente foi feita a transferência para desarticular um esquema que estava dentro. Então tirou, lá tem 123 internos com mais de 18 anos. E foi justamente esses internos que foram levados, né, retirados de lá, para desarticular uma estrutura que estava montada anteriormente para assassinar alguns dos internos. Então se confirma isso, que tinha uma informação de fora, governador? É isso que o senhor está dizendo? Tem uma combinação. E a Polícia Civil suspeita disso e está fazendo uma investigação concreta, só depois da investigação concluída, mas que tem relação com fora ali do CAGE. Então essa é uma atitude temporária para enfrentar uma crise. E isso, a própria direção do CAGE foi muito competente, agiu, né, botando em uma ala só todos os que têm 18 anos, separando os casos menos graves dos casos mais graves, retirando tinha gente muito perigosa misturada com aquele que aceita a recuperação, né? Que está lá, que fez alguma bobagem, mas quer recuperar. E tem vários e nós vimos isso hoje, inclusive conversando com o interno, que já tem um tempo, mais de um ano que estava lá e está caminhando para essa recuperação. E as mulheres que estavam lá também, as meninas que nós retiramos também de lá. Então não tem mais nenhuma mulher lá no CAGE. Então são medidas administrativas dentro de uma superlotação para enfrentar uma crise. Mas a saída definitiva é a demolição. É a demolição. E quando é a demolição, governador? E se nenhum governador fez isso, que não enfrentaram esse problema, o CAGE existe desde 76, recorrente a quantidade de crimes, rebeliões, assassinatos, isso vem acontecendo ao longo dos anos e ninguém enfrentou isso, mas eu vou enfrentar isso, quero dizer para a população do Distrito Federal, eu vou enfrentar, porque é mais uma área
que se você não tiver um enfrentamento radical, não resolve. E nós vamos construir, estou construindo nesse momento 3 unidades, Henrique, estou construindo nesse momento 3 unidades e vou construir 5 no total. 5 unidades menores que você vai permitir fazer uma política adequada, uma política correta. Você separa os casos que são menos graves, vai estar perto da convivência familiar. Onde cabe 2 vai ficar 2, governador, porque lá no CAGE cabe 2, tem 5. Em algumas áreas, na grande maioria hoje das unidades do CAGE já tem, são 2 em cada cela, lá em cada quarto que chama. Tem quarto cela, onde, mas ainda tem muitos. Tem muita gente dormindo com a cabeça em cima de vaso sanitário, né, governador? Tem separado lá numa área onde está esses maiores, os maiores de 18 anos. Mas já, a grande maioria já das unidades só tem 2, como uma das medidas do enfrentamento da crise atual. São 2 internos por quarto. Então, essa já é uma melhoria, mas não resolve definitivamente. Ali é uma coisa crônica que o sistema não deixa que haja uma recuperação. Eu percebi que o senhor escapou do prazo, mas eu vou repetir aqui, porque o povo de Brasília quer ouvir isso da boca do senhor. Uhum. Quando é que o senhor vai demolir o CAGE? A resposta... É antes do Natal? É depois do Natal? Não. Quando é que é? Não, a resposta é o seguinte: nós vamos dar uma resolução definitiva, que é a construção de 5 novas unidades pequenas, com 90 lugares, onde vai poder estudar, ter atividades culturais, esportivas e, de fato, ressocializar. Tem 3 em curso, que nós vamos, inclusive, com articulação com a Justiça, intensificar o turno para concluir rapidamente. Então, tem a previsão de entregar 2 em junho do próximo ano, 2013, 1 em outubro. Vamos reduzir esse prazo e construir mais 2 unidades. Essa é a saída definitiva. Porque isso é até lógico, né, governador? Porque se não construir esses outros... Não adianta. Não tem como o senhor demoliu, vai botar onde esse Exatamente. Menino? Esse é o problema atual. Esse é o problema. Está superlotado e quem determina a internação lá é a Justiça. Nós não botamos ninguém lá. Se o senhor não tiver onde botar, não adianta. Não pode acabar com tem que deixar lá, senão é pior. Exatamente. Então, há um remanejo nesse momento. Então, o senhor falou meados de junho, julho do ano que vem, já 3 unidades no máximo aí? 3 unidades, mas 2 que nós vamos começar a construir o mais rápido possível agora, mais rápido mesmo, para ter 5 unidades. Então, é evidente, eu acho que 2013 é o prazo máximo para essa conclusão. É evidente que nós estamos tomando outras providências para acelerar esse prazo. Então não tem jeito, vamos ter que conviver com o CAGE. Vamos conviver um período até meados aí de junho, julho do ano que vem. Mas qual é a diferença, Henrique? É que está se apontando uma solução, abordando o caso pela raiz, e não mais um paliativo. Tem uma crise, tem algumas medidas, volta tudo, e depois vai acontecer no ano seguinte, no mês seguinte, etc. Essa é uma saída definitiva para tratar uma herança maldita, que é justamente uma política socioeducativa. Porque nós estamos fazendo o quê? Aumentando o número de postos para a prestação de serviço à comunidade, que hoje tem 1.700 vagas, está aumentando a semiliberdade, a liberdade assistida, e os casos que de fato a Justiça que determina, porque não é o Poder Executivo que interna, que precisa internar e pagar, né, pelo que fez, isso tem que ter de forma digna para recuperar esses menores. Dentro desse tema, o senhor deve ter ficado sabendo hoje, apesar de o senhor estava em várias reuniões sobre esse tema, mas o senhor ficou sabendo com certeza, que um menor, né, ele foi resgatado na saída do hospital de Samambaia por bandidos armados. E eu conversei agora há pouco aqui no Balanço com o sindicato da categoria dos agentes. Governador, veja o senhor, ele me disse aqui que eles trabalham sem arma, com uma Kombi, para fazer a segurança desses meninos, né? Tem que melhorar isso também, não tem, governador? A questão de arma é a questão da lei. A lei não permite que o agente que trata dessa população use arma. Aí não é uma questão de... Agora, é evidente que tem que, no deslocamento, ter outras medidas de segurança, ter, inclusive, o apoio da polícia,
É importante que tenha isso, porque acompanhando sempre, hoje a Polícia Militar não estava. O fato mais grave é... Eles entenderam que não precisava de Polícia Militar hoje, nessa ação. O fato mais grave que comprova esse caso é a ligação da estrutura interna, ou seja, do interno que está no CAGE com o crime lá fora. Então, quando da saída do interno para uma consulta, ele foi resgatado. Então, mas mostra essa relação, como é grave a situação, como é grave profundamente, porque esse sistema de recuperação instalado, ele está falido, apodrecido, ele não recupera, não tem condição. É uma tragédia humana aquilo, por isso que nós vamos resolver isso definitivamente. E uma das maiores satisfações que eu vou ter no meu governo é justamente passar o trator naquele CAGE e poder demolir aquilo, construir uma praça de cidadania ali naquele local e ter áreas adequadas onde a população sabe que está gastando o dinheiro do povo para fazer a recuperação e de fato ter a recuperação desses menores. A gente vê que o sistema todo está bastante complicado, né? Falido, porque o próprio sindicato dizia aqui, palavras dele, abre aspas, é uma segurança amadora, né? O trabalho deles também é amador, quer dizer, tem que mexer em tudo, trocar tudo, né? Fazer de outra maneira para que dê certo. Agora, governador, o senhor falou nesses novos centros, e a gente vem falando aqui no Balanço Geral, mostrando isso, da importância que esses centros possam funcionar com os melhores profissionais, né? Com eles trabalhando com toda a infraestrutura necessária. Eu imagino que esses centros, vocês vão ter essa preocupação de oferecer a esses profissionais as condições ideais de trabalho. Mas eu sempre me preocupo e falo isso muito aqui no Balanço sobre as oficinas. As oficinas são muito importantes para esses menores. Claro. É preciso que esse trabalho seja reforçado, não, governador? É preciso estudar, porque tem que garantir o acesso ao ensino regular e também ter atividades ocupacionais, como a oficina. E nós temos aqui, inclusive, de boa qualidade, inclusive na boa qualidade, Henrique, como, por exemplo, a parte de panificação, que já funciona, oficina mecânica, tem curso, inclusive no CAGE, que são cursos de referências importantes. Mas lá nem todos estão funcionando. Só que não dá acesso à totalidade. Mas, por exemplo, lá nessa unidade do Recanto das Emas também tem essa estrutura. Isso é muito importante, tem que intensificar e garantir a ocupação o tempo inteiro. Mas você chamou a atenção do aspecto muito importante também, que são os recursos humanos que lidam com essa população. E tem que ser um recurso humano qualificado e treinado, não é qualquer coisa. E nesse sentido é que eu convoquei por concurso público, já chamei 140, são 110 profissionais servidores e 30 especialistas que assumiram agora já em agosto, né? E vamos inclusive ampliar esse número para as unidades novas. Então, enquanto está construindo, nós vamos estar qualificando e treinando esses profissionais para ter a capacidade, né? E a especialização mesmo do profissional para atender essa população. Então, nós estamos enfrentando, mudando a política, isso é uma mudança grande, um investimento que é físico, um investimento humano, e investimento na política do tratamento com esses menores, fazendo nos casos menos graves para poder fazer a parte de prestação de serviço à comunidade, a liberdade assistida. Nós estamos ampliando o número de casas e essas unidades pequenas espalhadas pela cidade. É importante aproveitar essa oportunidade aqui no Balanço para esclarecer. Muita gente acha porque não vai ter uma unidade aqui na minha cidade e fica assustado com isso. E por quê? Porque a imagem que a pessoa tem é achando que é um CAGE que está botando lá. Mas não é. É uma unidade que tem uma arquitetura própria para o atendimento desse tipo de caso. Terá essas atividades complementares, a ocupação, não terá mistura de casos que são graves com casos que são menos graves e terá uma proximidade com a população, vai atender justamente a população daquela região que está ali e cria os vínculos familiares, perto da família, a família tem que participar disso, então nós vamos, na verdade, ajudar a recuperação desses menores. Governador, nesse gabinete da crise, vamos chamar assim, que o senhor montou para esse enfrentamento da superlotação no CAGE, sem dúvida nenhuma, nessa semana, o que assustou a todos nós foi a ameaça deles dizendo que ia matar um por semana, né? E tivemos lá
várias mortes em seguida em menos de 20 dias. O senhor deu alguma determinação específica sobre esse tema para eles cuidarem, para que isso realmente não vire uma grande verdade, né? Estamos vencendo essa semana aí, tivemos um probleminha lá outro dia, mas nada de morte, né? Não uma outra morte. Exato, essa foi uma providência imediata, Henrique, porque aí é a vida. E é evidente que é um caso muito grave. Então, a própria direção mesmo do CAS, a secretaria, com apoio da Secretaria de Segurança Pública, nossa parte da inteligência da Polícia Civil está ajudando isso lá. A própria organização que foi feita de separar, de transferência temporária para outras unidades, isso tudo foi justamente o enfrentamento dessa crise para estancar uma ação que implicava no assassinato dos outros, né, dos outros internos lá. Então, nesse sentido, teve uma intervenção para tentar amenizar uma situação que é grave, porque como aquilo foi sendo crescendo, fazendo puxadinhos, então não tem uma estrutura adequada. O agente que está ali, ele não tem condição de olhar para dentro de todas as celas. Então isso dificulta a segurança. Então é uma tragédia, aquilo que é uma tragédia. O sistema é uma tragédia, a metodologia é uma tragédia. Mesmo o interno que já tem benefício, por exemplo, poder sair, ele sai e depois ele volta para lá. E aí ele é pressionado para trazer droga, informações, etc. Então, é um sistema apodrecido, que nós temos que implodir. Fica a nossa torcida. Tomara que dê certo, que essas obras possam serem aceleradas o máximo possível. E a gente diz isso, e volto a repetir aqui, é evidente. Você não tem como demolir o CAS, né? Onde você vai colocar esses meninos agora. Tem que ter um lugar para levá-los. A gente espera que essas obras possam correr, que esses problemas cessem, que a gente possa ter paz dentro do CAS, que a gente sabe que é um ambiente crítico e muito complicado lá dentro. Deixa eu aproveitar a sua presença aqui. Um passarinho está me contando que o senhor tem novidades no transporte público. Que novidades são essas? Amanhã será o dia da licitação do transporte público, né? Estamos tomando todas essas providências e nós conversamos aqui no balanço de fazer a licitação de todo o nosso sistema de transporte. Discutimos, inclusive, com você aqui, com a nossa população, o grau de dificuldade, o que se confirmou, resistência gigantesca, tentativa de impedir a qualquer custo, ações uma atrás da outra para impedir a licitação, que nunca teve licitação. Essa é outra herança maldita, porque nenhum governo teve a coragem de enfrentar esse segmento e fazer a licitação, que é cumprir a lei, porque não pode ter 50 anos sem licitação, explorando o serviço público. Mas nós estamos fazendo e, se Deus quiser, amanhã é o dia da entrega dos envelopes. Amanhã... Expectativa de muitas empresas participando? Aí não tem como a gente saber, mas estamos numa expectativa de que, de fato, né, tenha várias empresas, se Deus quiser. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque é um direito do povo de ter um transporte de qualidade e nós também temos que cumprir a lei, que é ter a licitação. Governador, só para o povão entender em casa, amanhã você abre esse envelope, vai ver lá os preços, quem tiver o melhor preço vai ganhar nas suas respectivas linhas, eu imagino. E aí, na prática mesmo, ônibus rodando, ônibus novo, conforto para esse povo aí que está sofrendo demais. Pois é, na prática é que nós dividimos a nossa licitação em 5 bacias, então uma empresa ou consórcio que ganhar cada uma das bacias, aí o prazo começa já apertar para em abril do próximo ano, a empresa já tem que colocar ônibus novos nessas linhas que ganhou na sua respectiva bacia. Então essa é uma perspectiva concreta, real, de mudança do nosso sistema de transporte. Isso associado com as obras que estamos fazendo das vias exclusivas, corredores exclusivos, como é a obra que já está em curso, Gama Santa Maria, até o plano piloto. Então nós vamos ter um ônibus de qualidade, novo, né, confortável e com vias exclusivas. Então vai ser mais rápido do que o carro particular. E nós estamos também já fazendo a licitação do projeto básico executivo do Eixo Norte, que é Planaltina, Sobradinho até o centro da cidade, e também do Oeste, que é de Ceilândia, Taguatinga, passando pela EPTG até o centro da cidade. E a ampliação do metrô também,
em 6 quilômetros, pouco mais de 6 quilômetros. Então, são obras importantes que, junto com a licitação das linhas, né, ônibus novos, um local para o ônibus exclusivamente, eu não tenho dúvida que nós teremos transporte de qualidade. Nós vamos licitar também um centro de operações para controlar rigorosamente o horário dos ônibus. Então, vamos poder detectar se o ônibus está atrasado 2 minutos ou 3 daquela parada, do que estava estipulado, e fazer com que corrija. Então, é um centro de controle de operações que será licitado, além das vias exclusivas que nós estamos introduzindo paulatinamente em cada, né, como fizemos na Estrada Parque do Bandeirantes, com EPTG, né, aqui na W3, no setor policial sul, enfim, isso vai crescer. Vai ter uma rede, quando começar a interligar uma rede de vias exclusivas. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir ter transporte de qualidade, que é um direito do povo, da grande maioria do povo, e até uma sobrevivência da qualidade de vida da capital do país. Governador, preciso te liberar, mas só mais uma perguntinha. Foi preciso o senhor fazer uma mini reforma agora, aí umas mudanças na secretaria, em várias secretarias, o que aconteceu? Aí é um esforço de ir melhorando a nossa gestão, vai corrigindo, melhorando, já tem um tempo de governo, já dominamos, já sabemos o que fazer, qual é a política de cada área dessa. E aqui nós citamos hoje a questão de uma política sobre essas medidas socioeducativas. É uma política nova, completamente oposta do que estava. Mesma coisa transporte, falamos hoje, é uma mudança completa e radical. Mesma coisa da saúde. Estão mudando a política, que era toda hospitalar, para ter uma atenção primária. Mesma coisa resíduos sólidos, que outra satisfação minha vai ser no dia de fechar esse lixão, porque é uma vergonha. Então vamos mudar essa política. Então tem que mudar. O senhor coloca o deputado Cristiano no Desenvolvimento Econômico, traz de novo o Glauco para o governo, Ciência, né? Tecnologia. Ciência e Tecnologia, e o bispo que era do entorno, o bispo Renato do entorno, vai para o trabalho. E o Adonias, que é um técnico que vai para a Secretaria de Fazenda, que é um excelente técnico, que era proveniente da Receita. Então é muito identificado também com a nossa cidade. Mexendo no time, governador, pro ataque, pro ataque. Pro ataque, para realizar e para entregar os produtos. Governador, um abraço, tá? Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado aqui também. E pela coragem, nesse momento de crise dentro do CARTES, superlotação, cidade inteira conversando, comentando sobre isso, até porque tivemos lá várias mortes, e o senhor vem e fala o que está acontecendo, o que o senhor viu lá no CARTES, ao lado das autoridades. Eu dizia aqui hoje que até o Supremo Tribunal ficou preocupado com isso, esteve lá conversando. Quer dizer, preocupa a todos nós. A todos nós, é uma situação grave e estamos tendo, inclusive, essa colaboração também do Supremo, do Conselho Nacional de Justiça. Isso ajuda, porque tratamento de coisas graves como essa tem que ter tratamento especial. E, infelizmente, muita gente não compreende isso e acha que você vai fazer uma obra com a velocidade de uma obra normal. Isso precisa ser mais rápido. Então, com a ajuda do Judiciário, do Ministério Público, nós também vamos poder dar celeridade a essa resposta. Nós vamos resolver o problema desse CAGE, se Deus quiser.